Querido irmão, querida irmã, para esta quarta-feira da segunda semana da Páscoa, nesse dia 10 de abril, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 3, do versículo 16 a 21. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, o amor de Deus não é abstrato, genérico. Deus ama de modo concreto e extremo. Ele entregou seu Filho único ao mundo para salvar o mundo. A primeira carta de João põe em destaque esse ato grandioso do Pai. Nisto se tornou visível o amor de Deus entre nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo para podermos viver por meio dele. O apóstolo Paulo louva o Pai e aponta os benefícios da encarnação de Jesus. O Pai que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por nós, como não nos agraciaria em tudo junto com ele? Jesus vem não como juiz, mas como luz dos homens. Ele é a luz, isto é, a vida plena. Escolher a luz é escolher a vida, é abraçar a salvação. Escolher as trevas é não crer em Jesus. Há pessoas que preferem as trevas em lugar da luz. Querido irmão, querida irmã, a obra de Cristo é o plano do amor do Pai. O olhar de Jesus sobre o mundo é um olhar positivo. É o Deus conosco que quis habitar entre nós, abriu-nos um caminho de luz, deu-nos a verdade que liberta e amou-nos até o fim. O mistério que nos envolve é o da unidade do Pai e do Filho no seu amor para com o mundo. Assim, o ser humano é chamado a aproximar-se da luz, situar-se no hoje da história de forma crítica, para que a verdade dos ensinamentos de Cristo rompa as cadeias do egoísmo e nos conduza pelo caminho da vida eterna. Em Cristo e fortalecidos pela força do Espírito Santo, não teremos medo de nos expor à luz da verdade e sermos protagonistas do agir de Deus em nosso mundo. Querido irmão, querida irmã, a proposta do dia, suas ações manifestam a presença de Deus no mundo? E encerrando este momento, rezemos juntos. Ó Divino Salvador, te louvamos e bendizemos por tua extrema expressão de amor para nos salvar. Recebe, Senhor, nossa gratidão, com o desejo de te amar e sermos luz na vida de nossos semelhantes. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, a liturgia desta quarta-feira, da segunda semana da Páscoa, nesse dia 10 de abril, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, a primeira leitura, Atos, capítulo 5,
do versículo 17 a 26, o Salmo responsorial, Salmo 33, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 a 21. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você vai agora acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Naqueles dias levantaram-se o sumo sacerdote e todos os do seu partido, isto é, o partido dos saduceus, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: Ide falar ao povo no templo sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram e, ao amanhecer, entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com os seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: Encontramos a prisão fechada com toda a segurança e os guardas estavam apostos na frente da porta. Mas quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem essa notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes disse: Os homens que vós pusestes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, o tema da Páscoa de Jesus continua muito presente na liturgia dessa semana, sobretudo quando apresenta Jesus como a luz do mundo, vista no Evangelho de hoje. Essa luz é a razão do testemunho de fé, das ações corretas, da coragem dos apóstolos e de todo aquele que crê na ressurreição. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, o livro que, como o próprio nome diz, relata as ações daqueles que seguiram Jesus de perto e que, com o seu testemunho e coragem, mostraram que a fé e a perseverança ajudam a vencer todos os obstáculos, todas as formas de prisão. O texto de hoje relata a libertação miraculosa dos apóstolos que estavam detidos. Deus enviou seus anjos e os retirou da prisão e os conduziu ao templo para ensinar o povo. Um dos ensinamentos deste texto de hoje é que Deus não abandona os seus. Aquele que confia em Deus terá sempre, de alguma maneira, anjos para protegê-lo e libertá-lo das prisões que o mundo oferece. Resta-nos, portanto, saber identificar quais são hoje os anjos que Deus tem enviado para proteger seus discípulos e missionários, para proteger seu povo. O motivo da prisão foi o modo de viver dos apóstolos. Era um modo de viver que questionava as autoridades e seus procedimentos. Hoje não é diferente. Viver os ensinamentos de Jesus, da partilha, da distribuição dos bens, da vida em comum, é profundamente provocador para aqueles que querem ter bens somente para si, para os que querem acumular sempre mais, mesmo que para isso outros tenham de passar necessidades e até morrer de fome. Todo aquele que prega uma vida doada, partilhada, bens distribuídos, é tido como baderneiro, comunista e provocador. Viver o evangelho é profundamente provocador. Os apóstolos foram postos na prisão porque ensinavam um novo modo de viver, fundamentado no ensinamento de Jesus. As autoridades e os poderosos ainda se sentem incomodados com esse modo de vida.
As perseguições continuam e, apesar do avanço, os meios de calar os profetas e discípulos de Jesus não mudaram muito. Porém, quem crê no amor de Deus não se deixa amedrontar pelas ameaças ou pelas perseguições. É desse amor incondicional, razão da missão dos discípulos e missionários, que fala o evangelho de hoje. Deus amou tanto o mundo e a cada um de nós a ponto de dar o seu único filho para que tivéssemos vida. Desse modo, a defesa da vida deve ser a causa de todo aquele que reconhece o amor de Deus. Acreditar em Deus é o apelo do Evangelho de hoje. Quem nele crê possui a vida e a defende, luta por ela. Reconhecemos quem crê em Deus pelos seus atos em prol da vida. São as obras da luz das quais nos fala o Evangelho de hoje. Quem se sente incomodado com as obras da luz são os que não acreditam no amor de Deus. São os mesmos que perseguiram Jesus e seus discípulos. Querido irmão, querida irmã, que este tempo pascal nos ajude a praticar sempre as obras da luz, de a ter a coragem profética de denunciar os que praticam as obras das trevas, isto é, os que agem de modo oculto, prejudicando os irmãos. Quem faz o bem anda sempre de cabeça erguida e não teme porque não tem nada a esconder. É o que Deus quer de nós. Devemos agir sempre guiados pela luz de Cristo, simbolizada neste tempo pelo Círio Pascal, abençoado e aceso na noite da vigília pascal. E encerrando este momento, rezemos juntos. Senhor Jesus, torna-me servidor autêntico dos irmãos necessitados, pois esta é a missão que o Pai me confiou, ao me doar como tu à humanidade sofredora. Amém.